Então, pessoal, daqui a uns 5 minutinhos eu faço a chamada, tá? Eu não postei, eu sempre posto o vídeo da aula lá no Moodle, eu não postei porque eu não tinha acesso, tá, gente? Mas o vídeo já tá aqui, já baixei direitinho. E assim que eu conseguir o acesso, eu vou postar o vídeo da nossa última aula. E para quem está chegando aí agora, a atividade avaliativa, tá? Para quem está chegando, eu não estou tendo acesso ao Moodle. A minha região está com uma instabilidade na internet. Inclusive, pode acontecer da gente ter alguma desconexão aqui durante a nossa aula, espero que não. E aí, gente, assim que eu conseguir postar a atividade avaliativa 1, né, de literatura, eu aviso vocês, tá? Vocês vão receber aquele e-mailzinho lá falando que foi postado, tá? Não precisa se preocupar com o tempo. Postou muito tempo depois e agora eu vou ter que entregar. Não, vocês vão ter muito tempo para fazer, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, não. Ok? Então, nós vamos começar aí. Eu vou mostrar para vocês uma foto que eu vou... uma tabelinha que eu vou colocar lá no Moodle também, que eu ainda não tinha feito. Vou colocar aí para compartilhar com vocês, tá bom? Que é aqui a comparação com o romantismo, tá? Então, romantismo e realismo. Então, no romantismo, isso aqui é um resumão do que nós vimos na terça-feira, tá? Então, romantismo, a gente vai ter subjetividade, né? Então, não é tudo muito... não é nada direto ao ponto, assim, é mais subjetivo. E no realismo, pelo contrário, né? A gente viu que o realismo é uma oposição ao romantismo, a gente vai ter a objetividade. Aqui, no romantismo, imaginação, né? Tanto que a gente sabe que essa imaginação ela é muito pautada na idealização de tudo. E o realismo, nós vamos ter, então, que a realidade circundante, né? Então, o que é realidade circundante? É o que está ocorrendo naquele momento, são os fatos, tá? No romantismo, o sentimento, a emoção, isso aqui é o forte aí do romantismo, né? Vocês viram que principalmente na segunda geração, e no realismo não, vai estar mais voltado para a inteligência, para a razão. Vocês viram lá as 4 correntes filosóficas importantes para o realismo, né? Uma delas é o positivismo, que é tudo voltado para o que pode ser comprovado cientificamente, também chamado de cientificismo. Então, nós temos essa mudança aqui de pensamento, tá? Voltado, então, para a razão. Aqui, no romantismo, a verdade individual, então, o que era importante aí era o que cada um sentia, o que cada um achava, o que cada um acreditava em relação aos autores, né? Ao que era trabalhado lá. E aqui, no realismo, a verdade universal, né? Não é essa questão de o que eu acho, né? É o que é e pronto. Tem uma frase, gente, bem legal, que eu acho que ela é... Eu vou procurar aqui para falar com vocês. Eu acho que ela ela resume bem essa questão aqui do realismo, tá? Um minutinho aí, só para eu não falar besteira. Um minutinho que eu vou falar. A verdade... a verdade. A frase, gente, é assim, olha, é
Eu não sei falar o nome do cara, não, mas é Neil deGrasse Tyson. Acho que é isso mesmo o nome dele. Neil deGrasse. É Neil Tyson, tá? E ele e ele fala assim: o bom da ciência é que ela é verdade, independente de você acreditar ou não. Né? Então, esse era o pensamento dessa época, né? Dos autores. A verdade, ela é universal, né? Não existe verdade individual. Verdade individual é outra coisa, é achismo, né? Bom, aqui nós temos no romantismo a fantasia e no realismo os fatos observáveis. Como eu falei com vocês, um é imaginação e outro é realidade, o outro é fato. Tá? No romantismo, a mulher idealizada é um anjo de pureza e perfeição, e no realismo, a mulher mostrada com seus defeitos e qualidades. É a mulher real mesmo. Bom? Aqui no romantismo, linguagem culta em estilo metafórico e poético, é uma linguagem mais rebuscada, aí, mais metafórica, então você tinha que pensar em qual é o sentido, qual o sentido que o autor está dando para isso. E aqui, no realismo, é uma linguagem culta, sim, né? Mas é uma linguagem direta, não tem essas metáforas, não tem esses o que ele quis dizer com isso? Não, é isso e pronto, né? Uma linguagem direta, por quê? Porque estava lidando com fatos, né? Não era uma linguagem pessoal. Aqui no romantismo, uma narrativa mais lenta, acompanhando o tempo psicológico. Aqui no realismo é uma narrativa mais de ação, né? Quando eu coloco aqui de aventura, não é que assim, não é que as narrativas são todas de aventura, que é uma narrativa mais mais rápida, né? As coisas acontecem aí, não tem tanta enrolação, tá? É o fato e pronto, ok? Bom, então, gente, agora, alguma dúvida sobre isso? Bom, eu falei com vocês que a gente ia, então, trabalhar agora o realismo no Brasil, né? E para a gente trabalhar o realismo no Brasil, gente, realismo e naturalismo, né? A gente está mais focado aí no realismo, porque o naturalismo, como eu disse para vocês, foi um movimento dentro do realismo aí. Para a gente trabalhar o realismo, a gente vai trabalhar com o maior nome da literatura realista brasileira, que é o Machado de Assis, tá? Mas antes, vou fazer aqui um panorama geral para vocês aí, para vocês, né, pensarem aí o que estava ocorrendo na época, tá? Então, pessoal, a questão do realismo no Brasil teve muita influência, né, do realismo europeu, com certeza. O contexto histórico do realismo europeu, como eu falei com vocês, é a Revolução Industrial, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não estava vivendo uma Revolução Industrial, né? Demorou um pouquinho, a gente ainda era um país, um reinado, na verdade, a gente ainda estava na época, né, do reinado, terminando ali, na verdade, esse momento, mas já estava tendo a influência grande aí da Revolução Industrial em outros países, e começando a viver isso aqui também, tá? E a gente estava tendo, então, a queda aí da monarquia no Brasil. Logo depois, a gente vai ter a proclamação da República, tá? 1888, né? A proclamação da República. Então, a gente estava vivendo esse momento de queda aí da monarquia, desses movimentos republicanos,
e da abolição da escravatura, que foi, né, o que eu falei com vocês aí, que era forte, né, a abolição da escravatura e tal. E, claro, com essa questão, todas essas questões, a gente vivia num momento em que a burguesia aí, né, estava em ascensão e tudo mais, como, né, a gente já tinha comentado. O realismo, então, né, no Brasil, ele acontece da mesma forma que lá na Europa. Ele vem como um momento de ruptura, né? Ruptura lá com o romantismo. O romantismo foi a total idealização. E agora vamos chegar aqui no realismo com o quê? Apresentação de fatos. Não tem idealização, não é imaginação, não é fantasia, é o que está acontecendo. Então, por isso a gente vai ter também muita crítica, né? A gente vai ter a denúncia social, né? Os autores vão utilizar aí a literatura para fazer essa denúncia social. A obra, que é o marco inicial, como eu comentei com vocês, né, na terça-feira, que sempre os movimentos literários têm uma obra que é né, o marco aí, que eles contam como um marco, né? Que é aquela obra que é a mudança de tudo aí, que vem como muito diferente, tal. Então a gente coloca como um marco. E a obra que vai ser esse marco é a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tá? É um livro, gente, que eu adoro, é muito bom. O filme, tem um filme com um cara chamado Reginaldo Faria, um ator, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, ou já viram e tal, que é muito bom, o filme é muito bom, bem sarcástico, assim, a obra é muito sarcástica, muito crítica, né? Utiliza, assim, uma linguagem muito tranquila e tal, e aí eu vou falar dela aqui também para vocês. Então, nós vamos ver agora, vou colocar aqui para abrir, lá no Moodle, gente, eu coloquei como um PDF, tá bom? E aí, aqui para vocês, eu vou mostrar o meu slide, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para abrir. Vamos lá para o... Cadê? Para o Machado de Assis. Então, tá aí. Ok? Bom, esse aqui era Machado de Assis, tá? Ele era um homem... A mãe dele era portuguesa e o pai dele era brasileiro. Agora eu tô em dúvida se o pai era português e a mãe era brasileira. Mas ok, só sei que ele, né, era o que as pessoas chamam muito pejorativamente. Não é uma palavra que a gente deveria usar, né? Mas ele, né, era um mulato. Mulato é quando são pessoas filhas de um branco e um negro, né? Agora eu preciso lembrar aí se era o pai dele que era negro, a mãe dele que era portuguesa, ou se era o contrário. Deve ter sido o contrário, né? A mãe negra e o pai português, mas eu não tô lembrando. E aí as pessoas, né, chamavam de mulato. Essa palavra, gente, é uma palavra muito feia, né? Pra gente utilizar, uma palavra muito depreciativa, tá? Então, ele era negro, né? E uma pessoa que ele foi criada por uma outra pessoa, porque os pais morreram, né, jovens aí. Ele foi criado pela madrasta, se eu não estou enganada. E sempre a família quis que ele estudasse muito, então ele sempre se empenhou bastante nos estudos e tal. E uma pessoa que começou a escrever muito jovem, 16 anos, ele já estava escrevendo. Bom, e ele, Machado de Assis. Então, tem uma frase dele, né?
cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar, né? Bom, Machado de Assis, gente, tem duas fases. Ele também foi um escritor romântico. Ele teve aí alguns livros, algumas obras que tinham características românticas muito fortes, tá? Quando ele falava sobre o amor, relacionamento amoroso, logo no início aqui, ele tinha características românticas. Então, por exemplo, esse livro aqui, Helena, é um livro muito, muito bacana. E aqui, ó, 1876, né? Ele já estava quase no momento de transição dele, né? Esses últimos livros aqui dele já estavam no momento de transição, mas ainda tinham características muito românticas, tá? Mas ele se firmou mesmo, foi na literatura realista, tá? Ele vai retratar muito bem as características do realismo literário, por isso que é o maior nome aí, tá bom? Ele faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando vontades, necessidades, defeitos e qualidades. Os destaques aí, né? Que a gente, inclusive, a gente fala que é a trilogia realista dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. São esses três livros aí que ele escancara aí o realismo, né? Ele também escreveu Memorial de Aires, que também é realista, mas esses três aqui, olha, foram importantíssimos para o realismo brasileiro aí. Então, Brás Cubas, né, foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi o livro que inaugurou o realismo no Brasil. Tá joia? As características da obra de Machado de Assis, que a gente chama de machadiana. Os personagens são geralmente burgueses, né? Ele vai mostrar ali a classe dominante. Procura desmascarar o jogo das relações sociais, então ele critica, ele mostra a hipocrisia, né? Enfatiza o contraste entre aparência e essência. Então, é aquela coisa como eu falei com vocês, né, na terça, casamento por aparência, né? Aquela coisa do rico aparentar uma coisa, mas na verdade ser outra. Então, ele gostava de mostrar isso. Mostra-nos de maneira impiedosa impiedosa e ajuda a vaidade, a futilidade, a hipocrisia, a inveja, o prazer carnal. Então, ele mostra ali mesmo, né, todas essas questões aí do ser humano. O processo narrativo dele é a apocação e poucos fatos, na verdade, tá? Não vai acontecer tanta coisa. O que ele faz é esse retrato aí psicológico dos personagens. Então, os personagens são esféricos, como eu já falei com vocês aí, eles não são lineares, eles têm mudanças de comportamento e apresentam complexidade psicológica. Apresenta digressões à ordem cronológica interrompida. Então, por exemplo, ele está lá contando a história e daqui a pouco ele volta em um momento muito anterior àquilo. Então, ele vai lá na frente, tá? Então, ele tem aí essas digressões, que é interromper a ordem cronológica, ou ir para frente, ou ir para trás, tanto faz. Tá bom? Conversa, dialoga com o leitor, faz reflexão, aguça o leitor. Então, a forma como ele escreve é muito voltada para esse diálogo com o leitor, tá? Se vocês leram o conto que eu pedi para vocês lerem, O Enfermeiro, vocês perceberam que ele já começa, né, falando com o leitor, né? Ele já começa, caro leitor e tal. Então, ele gosta disso. O pessimismo aí forte, né? A hipocrisia social, imperfeição da humanidade, vai mostrar aí todas essas questões, né? Mostra que as causas nobres sempre ocultam interesses impuros. Então, ele era bem pessimista aí. Às vezes, ele, né,
Não, uma pessoa não pode ser inteiramente boa. Ela tem uma parte ruim, eu vou mostrar. Tá? A linguagem dele é feita de frases curtas e incisivas. Tá? O humor e reflexão através de frases irônicas, sugestivas. Então, gente, ele era muito irônico, bem sarcástico mesmo. Tá? No Memórias Póstumas de Brás Cubas isso fica bem evidente, nos contos dele também, né? Fica bem evidente. E ele gosta dessa reflexão aí através dessas frases, tá bom? Apresenta metalinguagem e explica a própria linguagem, né? Ele tem isso aí de explicar a própria linguagem. Faz intertextualidade com obras consagradas, então às vezes ele cita, ou às vezes ele traz alguma coisa de outras obras. E tem a perfeição gramatical aí. Ele era um exímio escritor, né? Então ele tem a perfeição gramatical, mas ao mesmo tempo é uma leitura simples, não é uma leitura rebuscada, uma literatura rebuscada, não é difícil de ler, nem nada disso, tá? O perfil feminino aí dos personagens de Machado de Assis são mulheres racionais e fortes, dominadoras, sensuais, dissimuladas, ambíguas, astuciosas e principalmente adúlteras. Para comprovar aí a vulnerabilidade do amor. Quando que no romantismo a gente ia ter uma mulher adúltera? Nunca, né? Nunca ia acontecer. Então ele mostra a mulher ali como ela é assim e pronto, ela tem todas essas características, né? E quando ele trabalha a questão da mulher, ele trabalha uma mulher com todos os seus defeitos também, mas também com as suas qualidades, tá? Bom, então o primeiro livro aí, né, o livro que inaugura o realismo aí é Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que eu já falei com vocês. E, bom, Memórias Póstumas, né, vocês sabem, póstumas é morte, né, o que é... A gente fala memórias póstumas de Brás Cubas, é a memória depois da morte dele. Agora, como assim ter uma memória após a morte? Né? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Então, foi um livro publicado em 1881 e aborda as experiências de um filho abastado da elite brasileira do século XIX, que é Brás Cubas. Começa pela sua morte, descreve a cena do enterro, dos delírios antes de morrer, até retornar à sua infância, quando a narrativa segue de forma mais ou menos linear, interrompida apenas por comentários digressivos do narrador. O que acontece, gente? Brás Cubas, né, o personagem principal aí, ele começa a narrar o livro, começa a narrar a história dele a partir da morte dele. Ele morre, então aí ele começa a contar como que foi o enterro, né? Como que foi horas antes dele morrer, o que aconteceu, quem estava no enterro dele, quem estava no leito de morte dele, qual que foi... Ele teve muitos delírios de morte, e os delírios são engraçadíssimos, assim. Ele montado no rinoceronte, sabe? Já lá naquele momento de quase morte e tal. E aí ele tem umas imagens na cabeça e tal. Então, ele vai contando, e aí ele vai voltando até chegar à sua infância, né? E aí ele começa, depois da sua infância, ele começa a contar até de novo o momento da morte dele, tá? E o tempo todo que ele está contando a história, às vezes ele para e começa a comentar algumas coisas, começa a ter umas revelações, né? Umas pirações aí e tal. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas retrata a escravidão, né? Tem uma cena, inclusive, dele pequenininho, ele montado em cima de um escravo, como se o escravo fosse o cavalinho dele, então ele, né, vai retratar aí as classes sociais, o cientificismo, o positivismo da época. Inclusive, gente, Brás Cubas, o que ele mais queria na vida dele era
inventar um remédio, né? Ele não era farmacêutico nem nada. Ele vai estudar em Portugal, vai fazer direito em Portugal, mas ele quer inventar algo chamado o emplastro Brás Cubas. Emplastro, gente, era um remédio que, por exemplo, servia para tudo. Antigamente, por exemplo, minâncora. O povo passava minâncora ou então hipoglose em tudo. Era tipo isso. Ele queria fazer isso, uma coisa que curasse tudo, curasse queimadura, curasse ferida, curasse alergia. Então ele ficava lá tentando e nunca conseguiu, né? Fazer o emplastro dele. Então ele lá no livro Quincas Borba, gente, Quincas Borba é um personagem que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quincas é um amigo do Brás Cubas, né? Ele se torna um amigo dele. E aí depois ele tem um livro só para ele, né? É um plot twist aí. Ele ganha um livro só dele, né? E aí os dois criam uma filosofia lá no Brás Cubas e lá no Quincas é mais desenvolvida, tá? Que é um humanitismo, né? Que vai ser também uma sátira aí às questões sociais e tudo mais. Os críticos escrevem que esse romance, né, de Machado de Assis, ele vai preceder aí outros autores e que vai se aproximar aí, né, de um realismo mágico por causa dessa questão de que ele está morto e tal. E alguns autores vão chamar de primeira narrativa fantástica do Brasil, né? Porque tem essa questão do morto, né? Um defunto autor, ele até fala, ele brinca com isso, né? Eu sou um defunto autor ou um autor defunto, né? Bom, ele é um livro que vai influenciar muito os escritores aí. Mesmo depois de tanto tempo aí, a gente tem estudos, interpretações, adaptações aí desse livro. Então, foi um livro muito importante. O Machado, inclusive, fala que foi a partir desse livro, né, que ele iniciou assim uma parte mais madura da carreira dele. Ele fala que foi um divisor de águas aí na obra dele e tal. E é isso, ok? Bom, então agora nós temos, talvez vocês tenham já tenham visto, né? Eu já comentei até na outra aula, que é sobre o Dom Casmurro. Então, Dom Casmurro, gente, é uma outra obra do Machado de Assis, muito importante para o realismo aí, né? Bom, então, é um romance, tá? E vai completar aí a trilogia realista, né? Como eu já tinha comentado com vocês. E os outros dois livros, gente, Memórias Póstumas e Quincas Borba, foi publicado em forma de folhetim, quer dizer, toda semana saía uma parte, era o nosso seriado de antigamente, né? Toda semana saía um capítulo ou algumas páginas do livro no jornal. Então as pessoas liam no jornal, ficava esperando chegar a outra parte, né? E ele ia publicando assim. Depois, claro, unia-se tudo e aquilo ali formava um romance, né? O livro. Mas o Dom Casmurro não. O Dom Casmurro foi publicado já como um romance, né? Por uma livraria, que é a Livraria Garnier, tá? No Rio de Janeiro. A personagem principal é Bentinho, né? Bento Santiago aí, que é o narrador da história. E ele vai contar, então, a história em primeira pessoa. A gente já sabe que quando a gente tem um narrador, personagem, um narrador que está ali narrando em primeira pessoa, a gente vai ter uma visão muito fechada sobre aquela história. A gente vai ter a visão daquele narrador, né? Então,
eu acho que até por isso mesmo, né, é que a gente não discute até hoje questões sobre esse livro, porque a visão que a gente tem é de Bentinho, né? Então, Bentinho vai contar a história dele aí, desde do nascimento dele até o momento que ele está ali escrevendo aquele livro, né? Aquelas memórias dele. Na verdade, ele não tá escrevendo um livro, ele está escrevendo as memórias dele, tá? E aí ele foi chamado de Dom Casmurro aí, o Bentinho, né? Essa história acontece aí no Rio de Janeiro, no Segundo Império, né? E ele vai ter esse nome aí de Dom Casmurro por causa do jeito que ele era quando criança e tudo mais, e deram esse apelido para ele. E aí virou o título do livro, tá bom? O Machado de Assis, gente, ele vai trabalhar com muita ironia, tá? Muita ironia. Vai ter a intertextualidade com alguns autores, como Shakespeare e Schopenhauer. E aí a gente, né, vai ter aí na trama as questões aí do relacionamento dele com Capitu, que era uma vizinha, né, que eles eram apaixonadinhos desde criança. Inicialmente eles não tem nada, que a mãe dele faz uma promessa para ele dele ser padre, né? Nunca vi isso, faz uma promessa para os outros, mas depois eles acabam se envolvendo, né? Quando tá um pouquinho mais adulto e tal. E aí nós temos a questão, né, de que o Bentinho tinha um amigo muito, né? Amigo muito próximo dele, que é o Escobar, e o Escobar frequentava a casa dele e tudo mais, e ele, né, tratava muito bem Capitu também e tal, só que ele começa a ter ciúme dela com o Escobar, com o amigo, começa a ter muito ciúme e tal, ela fica grávida e ele começa a enxergar no filho dele, filho, né, que ele teve com o Capitu, o rosto do amigo dele. Então ele começa a ficar achando que ele foi corno, né? Que a mulher traiu ele e tal. E aí a vida dos dois vira um inferno, porque ele começa a acusar ela e tal, ele fica com raiva do amigo. Mas a gente não tem evidência nenhuma, né? A gente fica desconfiado. Eu tô dizendo que a gente não tem evidência nenhuma porque eu acho que ela não traiu, mas, né? É isso. E, bom, foi uma obra-prima aí, um livro. Tem filme também, tá? Tem filme, tem série. Muito bacana também. Bom, então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre o Machado de Assis e essas duas obras importantes para o realismo. Quincas Borba também mas essas duas aqui eu, né, queria comentar mais com vocês. E aí, pessoal, eu coloquei lá no Moodle para vocês. Inclusive, eu acho que o Moodle voltou, tá, gente? Aí, voltou. Então, eu vou colocar hoje, tá? A avaliação para vocês lá no Moodle. Mas aí vocês esperam um pouquinho, né? Assim, que eu vou colocar hoje direitinho, mas aí vocês esperam um minutinho que eu vou postar. É porque assim, ela tá pronta, mas tá tipo no Word, né? Lá eu preciso colocar no formato do questionário do Moodle. Então eu demoro um pouquinho, porque eu tenho que colocar questão por questão e tal, tá bom? Por isso toda aquela discussão se Capitu traiu o Bentinho. Isso mesmo, Manuela, exatamente, tá? E até hoje, né? Tem estudos de psicologia, não é só de literatura, não é só da parte de letras, tem estudo de psicologia para dizer se Capitu traiu o Bentinho ou não, tá? Então, e aí eu coloquei para vocês lá no Moodle um conto, né, do Machado de Assis, que nós vamos trabalhar dentro das questões que eu fiz para vocês.
eu coloquei algumas questões sobre esse conto, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. Quando vocês abrem, vai estar assim, ó. Isso aqui, gente, é porque todas as obras de Machado de Assis, elas são liberadas, né? Elas são... nossa, me fugiu a palavra agora, mas ela é livre, né? Para utilização, você não tem que comprar o livro, você pode baixar, né? Tudo que você colocar dele, coloca lá, Dom Casmurro, vai aparecer para vocês baixarem. Dom Casmurro PDF, vai aparecer, tá? Porque, é uma obra... Não, gente, veio a palavra e saiu a palavra de novo. Será que vocês têm toma de Covid ou é velhice mesmo? Não sei. Mas veio coisa e voltou. E saiu de novo. Mas é uma obra livre, né? Toda a obra dele aí liberada para quem quiser ler, né? E aí, pessoal, tá assim, né? Não tem muita formatação, mas porque, né? Na biblioteca virtual tá assim. E aí, gente, tem esse conto do enfermeiro. É um conto muito, assim, eu gosto desse conto, por isso que eu trouxe ele para vocês. É um conto da época, né, do realismo e tal, que é de um livro que chama várias histórias dele, que tem vários contos que ele escreveu aí no realismo, e vai contar a história, então, de Procópio, né, que é um rapaz que se tornou aí um enfermeiro de um coronel. Acho que não fala o nome do coronel, se eu não estou enganado, mas acho que não fala, não. Então, ele se torna um enfermeiro de um coronel que dava muito trabalho, né? Que era uma pessoa muito difícil de lidar. Velho já é complicado da gente lidar. Esse aqui era... aqui, ó, Coronel Felisberto. Eu tinha esquecido, mas aqui, ó, Coronel Felisberto. E aí ele vai trabalhar com esse coronel e ele sofre na mão desse homem, sofre. O coronel xinga ele, bate nele e tal, e aí as coisas vão acontecendo, né? Que eu não vou contar tudo aqui, é para vocês lerem. As coisas vão acontecendo na vida dele e tal, e, né, até ter aí o clímax da história, tá bom? Então, vou até interromper aqui, porque eu não vou ver tudo. E aí tem deixa eu ver aqui as mensagens. Ai, gente, meu mouse parou de funcionar. Eu também acho que ela não traiu. Machado de Assis era burguês? Não era burguês, não. Assim, ele não era pobrérrimo, mas também não era, não. Burguês, não, tá? Isso, domínio público, Vinícius. Gratuita. Tudo isso, gente. Mas eu queria falar domínio público. A cabeça tá funcionando, não. Isso mesmo, era domínio público. Mas, Maria Eduarda, o Machado de Assis não, tá? Ele era mais pobre mesmo. Só que ele transitava pela burguesia, porque ele começou a trabalhar cedo num jornal, né? Chamaram ele para trabalhar cedo num jornal. Então, ele convivia, mas ele não era da burguesia, não, tá bom? Então, a obra de Machado de Assis, gente, ela é de domínio público. O Vinícius me ajudou aqui. E aí, então, tudo que vocês procurarem dele, vocês conseguem baixar, tá? Aí, esse conto, o enfermeiro, eu quero que vocês deem uma lida lá. Pesquisei no Google e dá para ler no Google Livros ou baixar em PDF. Isso, exatamente. Tudo, gente. Tudo dele dá para ler pela internet, tá? Qualquer coisa que vocês pesquisarem dele, a obra completa. Se vocês colocarem, inclusive, obra completa Machado de Assis, vocês vão conseguir baixar tudo, tá? Então, e aí eu fiquei em dúvida com dois contos para trabalhar com vocês. Um era esse, o enfermeiro, e o outro, gente, é um conto que tá muito batido,
que é a... Nossa, gente. Será que isso é sequela do Covid? Não sei. Pode ser sequela da gravidez também, né? Não sei, a gente... Né? Da velhice. Um apólogo. O outro conto é um apólogo, tá? Que é um conto muito legalzinho, tá? Eu vou colocar, inclusive, lá no Moodle para vocês, um vídeo que é mais rapidinho, assim, para vocês verem, um vídeo que conta, assim, esse conto, um apólogo. E é muito legal, trabalha com a crítica sagaz, com o sarcasmo dele, né? Que é uma conversa entre a agulha e a linha, tá? Apólogo, gente, na verdade, isso, é uma narrativa em que os personagens são objetos. E aí, esse conto, inclusive, se chama Um Apólogo. E aí é a agulha e a linha discutindo, sabe, brigando. Quem era mais importante, né? Se é a agulha que tá lá fazendo o caminho e tal, era a linha que ia ficar no vestido da baronesa. Então, é um conto bem legal, assim, bem lúdico. Mas eu quis trazer o enfermeiro, porque esse outro, o Apólogo, tá muito batido. Eu já tive um teatro para fazer sobre o Apólogo. Ai, gente, eu adoro. Nossa, é um texto que eu gosto muito. É um texto que eu gosto muito. E é um texto que dá para trabalhar muita coisa. Mas, como eu falei, tá muito batida, eu quis trabalhar o enfermeiro. E aí, gente, eu coloquei aquele vídeo do enfermeiro lá. Aquilo ali é um curta-metragem, né? Ele é curtinho, assim, acho que ele tem esses 40 minutos, não sei, com o Matheus Nastergaile, que é muito bom, né? E é uma dramatização do conto do enfermeiro, tá? Aquele vídeo, gente, nós vamos utilizar. Vocês podem ler o conto, tem que ler o conto. Ler o conto e ver o vídeo. Mas o vídeo, propriamente, a gente vai utilizar na semana que vem. Quando a gente for fazer a nossa resenha, que é o gênero textual que a gente vai trabalhar na semana que vem. Então, a gente vai trabalhar com aquele vídeo e com o conto, tá? O conto, nós vamos trabalhar agora também nas questões que eu vou colocar para vocês lá no Moodle, né? A primeira avaliação, o questionário. Então, precisa ler o conto para poder responder. E depois a gente vai trabalhar também o conto escrito e o vídeo na nossa resenha, tá bom? Então, assim, pode já ver o vídeo, né? Já coloquei por isso, porque era da parte de literatura, mas a gente vai utilizar. Então, eu tô pegando, assim, um conteúdo e casando com o outro, tá bom? Então, é isso, gente, né? Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre realismo, sobre naturalismo. Tem quantas questões no questionário? Então, inicialmente tinha 10. Mas eu aí ontem empolguei, fiz mais umas 4. Eu vou ver se eu vou colocar, que aí talvez fique com 15, tá? Mas eu vou ver direitinho como é que eu vou colocar lá. Mas inicialmente eu tinha feito só 10. Mas talvez tenha 15, tá bom? Fala, Manuela. Não, não é aberta, não. Não é aberta, não. Uma só aberta. O resto é fechado. Professora, ele vai cair sobre as questões da filosofia, as correntes filosóficas da época do realismo? Positivismo, vai, tá? Mas questão fechada. Ah, tá. Tá bom? Vai ter uma questão aberta só, tá joia? Então, vocês podem ficar tranquilos. Gente, eu já fiz aqui, já puxei a chamada, a lista de presença, tá bom? Então, é isso, tá joia? Vocês tenham um pouquinho de paciência. Hoje vai ao ar, né, a nossa avaliação lá no Moodle, mas vai demorar um pouquinho por causa
que eu tenho que colocar elas lá no Moodle ainda, né? Questão por questão, resposta por resposta e tal. Pode colocar a nota para a gente ver depois. Então, gente, eu achei que vocês sempre viam. Quando era questão fechada, eu achei que vocês sempre viam a nota. Aí eu vou ver como é que faz isso. Porque eu achei já era assim, rapidinho. Aí, se eu não conseguir, se vocês não conseguirem ver, vocês me mandam uma mensagem que eu vou pedir o Moisés para me ajudar, para ver se eu tô fazendo alguma coisa errada, que eu sempre achei que vocês viam. Tá bom? Então é isso. Pode ser que eu coloque para vocês verem lá a resposta depois que o questionário fechar, tá, gente? Para, né, não ter cópias, tá bom? Mas e outra coisa, gente, quando eu coloco lá as questões, eu coloco assim, para misturar as questões e as respostas, tá? Então, cuidado para quem for pedir o coleguinha. Questão 1, aí sua questão é uma, a questão do colega é outra, as alternativas são outras, pode dar confusão, tá? Eu não tô mal, não. O Gabriel, não tô mal, não. É porque senão você fica aí copiando de todo mundo, né? Então não dá. Então é isso. E outra coisa, gente, na questão aberta, no primeiro trimestre, eu aceitei todos os plágios, né? Eu sabia quem fazia primeira, quem colocava primeiro, porque lá no Moodle dá para você ver o dia e a hora que a pessoa colocou. Aí eu via lá porque a pessoa colocou a resposta e logo depois vinha 5, 6, 7 pessoas colocando a mesma resposta, né? Eu até aceitei, tava doente na época que eu corrigi e tal, falei, não vou ficar esquentando a cabeça. Mas, gente, não vou aceitar, tá? Questão aberta igual de vocês, não. Se tiver, eu vou zerar das duas pessoas. Da primeira que fez lá, o problema é seu, se você entregou sua resposta pro seu coleguinha lá. E das pessoas que copiaram, tá bom? Então, por favor. E se copiar da internet também, eu quero que vocês escrevam bonitinho. Mas é uma questãozinha só, não vai ter problema não, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vou parar aqui nossa gravação.